O Salmo 126, esse salmo eu redescobri ele através de uma música. Tem uma música de um grupo que chama Asas da Adoração, e eles pegaram esse salmo aqui, praticamente ele inteiro, e ritmaram ele. Ficou muito legal. Eu gosto bastante de grupos que conseguem fazer isso. É realmente um dom de Deus, pegar o salmo do jeito que está, ou algum trecho da Bíblia, e colocar música, colocar ritmo nele, né? Transformar numa música, né? Na verdade são. Outro cara que é muito bom em fazer isso é o Daniel de Souza, lá da nossa terra. Ele tem vários CDs e é uma característica fortíssima dos CDs dele, isso, de pegar trechos da Bíblia inteiros, assim, que você olha, você não consegue imaginar aquilo em formato de música, e o cara consegue fazer, e música boa ainda, não fica ruim. Eu redescobri esse salmo através dessa música, e me chamou muita atenção o texto dele, né? Eu vou ler para você, com a gente aqui, e eu vou fazer uns comentários a respeito. Vamos lá, Salmo 126. É um salmo pequenininho, 6 versículos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O texto por si só é bem legal, né? E a história por trás dele mais ainda. Aí fui dar uma olhada, me chamou muita atenção e tem realmente muitas lições, muita coisa bacana para a gente ver dentro desse texto tão pequenininho, né? Mas ele tem uma história fortíssima por trás dele, né? E esse é um contexto muito bacana desse salmo, né? A maioria dos salmos são músicas que existiam na época lá da Antiguidade, né? Na época do Velho Testamento, mas como até então não tinha inventado a partitura, a gente não tem noção de como são essas músicas, né? O ritmo, né? A harmonia dela, mas a gente sabe que são trechos de música. E esse aqui é mais um. Esse aqui é um dos salmos que está dentro da classe dos cantos de peregrinação. E a gente vai entender por que ele está nessa classe aqui, né? Esse aqui é um salmo, como deu para perceber aqui, principalmente na primeira parte dele, dos versículos 1 ao 3, ele é um canto de alegria. Você consegue perceber aqui nitidamente as pessoas se alegrando pela libertação de Israel, né? O que aconteceu, né? O que estava acontecendo aqui? O Senhor libertou Israel do cativeiro da Babilônia. O que foi isso, né? Que período que foi esse? Eles estavam comemorando isso. E é muito legal a gente olhar o porquê dessa comemoração, e daí que vem as lições bem interessantes para a gente aqui, né? O que foi o cativeiro da Babilônia? Assim, de maneira bem rápida, foi o período onde os judeus ficaram presos, cativos, né? Ficaram morando forçadamente na Babilônia, levados por Nabucodonosor por um período de 70 anos. Esse período em específico, a gente consegue pegar bastante dados a respeito dele no livro de Daniel. O livro de Daniel foi um desses caras que foram levados, forçados de Jerusalém para a Babilônia, e ficou lá por 70 anos, né? E presenciou todo esse período. Ele morreu antes do povo ser liberto, né? Então, foi um período que os judeus moraram forçadamente na Babilônia. Mas o que é interessante a gente ver é o porquê que eles foram para lá, né? O que levou o povo de Israel a ser cativo, né, na Babilônia, e o que é mais forte nessa passagem, Deus permitiu que isso acontecesse. Claramente, a Bíblia fala que Deus permitiu que isso acontecesse. Esse é um dado bem interessante para a gente. Para a gente entender um pouquinho disso, o que vinha acontecendo, né? Israel era uma nação que foi criada por Deus, através de Abraão e Sara, e por um bom tempo eles foram uma nação que viviam debaixo do regime teocrático. Era Deus que governava eles diretamente. Em um dado ponto da história, eles decidiram que queriam ter um rei como as outras nações, e daí Israel passou a virar uma monarquia. O primeiro rei foi Saul, Davi, Salomão, e a coisa começou a desandar para o reino de Israel depois que Roboão, o filho de Salomão, assumiu. Aí a coisa ficou feia. Mas mesmo assim, antes disso, entre o período de Josué
e o período de começar o regime monárquico em Israel, Israel sempre viveu nesses períodos de altos e baixos no relacionamento deles com Deus, né? Tanto é que a gente vê registrado na Bíblia, pós livro de Josué, o período dos juízes. O que o período dos juízes mostra? Alguns juízes ali, alguns homens que Deus levantava, homens e mulheres também, né? Que Deus levantava para salvar o povo, resgatar o povo de algumas confusões ali que eles se envolviam, trazer algumas palavras. Entre esses juízes, um dos mais famosos é Sansão, né? E a gente conhece um pouquinho da história do Sansão, aí, quem ele foi, e fez algumas coisas erradas, dançou por causa disso. No final da vida, ali, aos 47 do segundo, ele se recuperou, mas ele é um dos exemplos desse período. Depois disso veio esse período monárquico, e depois desse período Israel voltou a mais um período de altos e baixos, depois de Roboão para frente, onde é registrado no livro de Crônicas. E é durante esse período, nos livros de primeira e segunda Reis e primeira e segundo Crônicas, que a gente vê vários governantes de Israel, e literalmente a gente vê alternados, né? Entrou o rei fulano, fez isso, isso e isso que agradava a Deus. Depois de tantos anos o rei fulano morreu. Aí chegou um outro que era um tranqueira, aí aprontou isso e aquele outro. E Deus levantou os profetas para repreender o povo, e nesse período que foram acontecendo essas coisas. Todo o período dos profetas maiores e os profetas menores, não por grau de importância, mas por período que eles ficaram envolvidos ali com o povo, viveram nessa época, entre os livros de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Então, você consegue perceber várias referências. Esse salmo está dentro desse contexto. Deus já vinha avisando o povo de Israel há bastante tempo de que eles estavam pisando na bola, estavam fazendo muita coisa errada. E nessa época aqui, quem era o profeta usado era o profeta Jeremias. E Jeremias foi usado para dar vários avisos para Israel. Quando chegou, num dado ponto, Deus deu um basta e permitiu que eles fossem conquistados pelo rei Nabucodonosor. E eles foram parar no cativeiro da Babilônia. Mas, para ficar muito mais claro, vamos ver a passagem de onde tem essas informações. 2 Crônicas 36, do 11 ao 23. Vamos ver junto, que isso vai dar uma base muito legal para a gente, entender esse contexto. Deixa eu abrir lá. 2 Crônicas 36. Inclusive, cronologicamente, o Velho Testamento ele acaba em 2 Crônicas. Todos os livros que vêm depois, eles se encaixam dentro desse período de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. A gente vê aqui a gravidade e tudo isso é para quê? Para a gente não perder o fio da meada aí. A gente entender o porquê que o povo estava comemorando tanto essa libertação deles. Olha o que tem por trás disso e levou eles a, sabe, parece um sonho que a gente está sendo libertados. Mas olha o porquê que eles foram presos. Isso é legal a gente dar uma olhada. 2 Crônicas 36, 11. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Como que foi a queda? A partir do versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus,
tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. Entre esses foi Daniel também. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Assim declara eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem entre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. O texto deixa claríssimo, né, tudo que o povo de Israel vinha fazendo, inclusive relata o período que eles foram libertados após estes 70 anos. Né? A gente não vai entrar muito nesse contexto agora, mas o motivo desses 70 anos é que Israel eles tinham que dar um descanso sabático para a terra em um determinado período. Se eu não me engano, era de 49 anos de trabalho, o 50º ano era o período sabático, uma coisa assim, estou bem lembrado agora. Eles negligenciaram isso por vários anos, que somavam cada ano sabático desse, de dever que eles deveriam ter cumprido, somava esse período de 70 anos, e Deus cobrou isso deles, ano a ano. Por isso eles ficaram 70 anos no cativeiro. Mas essa é uma outra história aí que tem bastante coisa interessante. Mas o texto, ele deixa claro o motivo que eles ficaram presos na Babilônia. Né? Mas o que essa passagem mostra de interessante? Né? A primeira coisa que a gente vê aqui de interessante é que o Senhor tinha compaixão deles. Por quê? Porque Deus os avisou várias vezes e de várias maneiras que eles estavam se afundando e que eles iam enfrentar problemas sérios se eles não mudassem de comportamento e se eles não voltassem a caminhar com Deus novamente. Então, o texto deixa claro que Deus fez isso para resgatar eles de volta, né? E precisou levarem uma dura dessa para acordarem novamente e voltarem a caminhar com Deus. Isso na última instância, né, vamos colocar assim, depois de Deus ter usado vários profetas e várias pessoas para avisarem eles do que estava acontecendo. Outra coisa interessante que a passagem mostra, a passagem deixa claro quais eram as queixas, né, quais eram as reclamações contra o povo. Entre as que mais se destacam são essas duas aqui. Eles não deram ouvidos aos que profetas falavam para eles, e eles, além de não dar ouvido, eles desprezavam as palavras dos profetas. É muito, muito, muito interessante com a forma que a gente vê as coisas caminhando hoje, né, por exemplo. E a gente vê que, da mesma maneira, as pessoas não dando ouvido à palavra de Deus, fazendo tudo que Deus reprova, o mundo vai caminhar para o que Apocalipse fala, né, para os últimos piores 7 anos que o mundo vai viver. Então, o contexto é parecido. Deus avisa, na última instância, Ele permite vir algumas assolações, mas ainda assim, essas assolações jamais para moer o povo, mas sim para usar isso para trazer as pessoas de volta para Ele. Isso é bem importante a gente entender esse conceito na Bíblia. Outra reclamação que a gente vê aqui a respeito deles também, do motivo que causou esse exílio deles, foi o fato deles começarem a praticar as obras desprezíveis, né, que as outras nações faziam. E no próprio relato bíblico a gente vê várias delas aí. Né? Somente depois desses 70 anos de sofrimento, eles voltaram à terra deles. Então, por isso que para os sobreviventes, imagina isso, você, criancinha, ter presenciado, né, todo o teu povo sendo levado forçadamente para uma terra, e agora você sobreviveu a tudo isso,
e você está presenciando essa situação do povo estar sendo liberto pelo rei. Consegue entender o grau que isso é? Talvez a gente não consiga, que acho que ninguém aqui passou por isso, mas para eles era como um sonho ter vivido 70 anos num lugar preso e lá o povo era escravizado. A Babilônia também sequestravam outras pessoas de outros povos, então não tinha só o povo judeu lá. E depois de 70 anos de escravidão, eles estavam sendo libertos. Por isso que eles estavam se alegrando dessa maneira, né? Pô, não é possível, a gente está sonhando, né, em estar vendo isso aqui. E mais, não precisou a gente entrar em guerra, o próprio rei que tá libertando a gente. E eles falam no versículo 2 aqui, né? Então, a gente parece um sonho, estamos sendo libertos. E qual foi a reação deles, né, por estarem sendo libertos? A nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. E é muito legal ver essa reação deles, né? Ver tudo isso que aconteceu. Porque eles poderiam estar se lamentando ainda. Pô, ficamos 70 anos presos, estamos saindo aqui sem nada, com a mão na frente e outra atrás. O rei deu algumas coisas para eles ainda, mas não era nem perto do que eles precisavam, porque eles iam passar por um período de muito trabalho. E esse período é narrado nos livros de Esdras, Neemias, Malaquias e Ageu. Como é que foi esse processo de restauração da terra? Então eles poderiam estar se lamentando, mas não, eles estavam alegres. E isso ensina muito para a gente, né, da gente aprender a comemorar as coisas que Deus faz. Tem dificuldades? Tem. Mas aqui ensina bastante a gente aprender a olhar e se alegrar pelas coisas que Deus faz de verdade. Sabe? Ter um coração grato, aprender a festejar mesmo as bênçãos que Deus dá para a gente, aprender a comemorar, sabe? Aconteceu alguma coisa legal, pô, vamos comer um negócio ali na esquina, vamos, sabe, ter comemorações. E esse texto ensina isso, e foi a reação que esse povo teve. Né? Isso é muito legal da gente ver. Né? E qual a outra coisa legal aqui que o texto mostra para a gente também? As outras nações viram essa libertação que eles estavam tendo, porque na Babilônia tinha mais gente preso com eles, e ficaram maravilhados. Pô, olha o que Deus dele está fazendo para eles, né? E o nosso Deus aqui, a gente crê em qualquer coisa, estamos aqui. E o Deus deles milagrosamente usou o rei para escrever o decreto e libertá-los da escravidão, né? Isso mostra mais uma coisa legal para a gente, né? Que a nossa alegria em viver para Cristo também é um testemunho para aqueles que não creem. A gente fala muito em testemunho, a gente fala muito e é verdade, né? Da gente ter uma conduta íntegra, da gente ter uma postura reta diante das situações. Mas uma das coisas mais legais das pessoas verem é a nossa alegria em viver para Cristo. E a gente tem que ter essa consciência dessa alegria que a gente pode ter, que é diferente de felicidade, né? Aquela coisa ali momentânea. A alegria é uma coisa duradoura, a paz que excede o entendimento, que a Bíblia fala. Ainda que a gente passe por dificuldades, mas a gente se mantém de pé porque a gente tem uma esperança maior do que a que esse mundo oferece. E esse é o motivo da nossa alegria. Isso serve de testemunho para os que não creem. Não confundam isso com o fato de mascarar problemas, não é isso. Não tem nada a ver com mascarar problemas ou tristezas, ou então cair na situação da gente ter uma vida de aparência, não é nada disso, mas da gente realmente ser alegre com as coisas que Deus tem feito para a gente, dar o valor, o devido valor ao fato da gente ser pecador perdoado e ter essa esperança de ir para o céu. A gente deve entender e deve dar valor realmente que essas coisas têm, né? A gente ouve filosofia de tudo, a gente ouve ideias, aí hoje a gente vive num contexto, né, em nossa sociedade que a gente é bombardeado de informações, você acha informação do que você quiser, estuda a respeito do que você quiser, e tem várias filosofias disso, daquilo, mas qual a diferença da palavra de Deus para todo o restante que tem por aí? Qual a diferença de Jesus para todo o restante que a gente ouve por aí? Ninguém fala de perdão dos pecados. Ninguém. Você pode olhar a filosofia que for que tem por aí, você pode olhar a religião que for, nenhum fala de perdão dos pecados. E é por isso que isso até é motivo de escândalo para as pessoas. Pô, como é que um bandido lá apronta a vida inteira e vai e se converte e virou evangélico, né? O pessoal usa isso num tom pejorativo até.
porque os pecados dele foram perdoados. E geralmente esses caras, quando se convertem, quando se dão conta de que foram perdoados de todo o mal que causaram para as pessoas, eles entregam realmente o coração de verdade. Isso não precisa ser nenhum criminoso, nada para fazer isso, basta a gente ter consciência de quem a gente é, dos pecadores que nós somos. E a gente vai aprender a se alegrar e ter essa consciência de que somos perdoados e ter essa alegria de viver para Cristo, mesmo passando problemas, tendo nossas dificuldades do dia a dia, mas a nossa esperança vai estar firme, a nossa alegria em estar com Cristo vai estar ali firme, vai estar inabalável. Então isso fica isso para a gente aqui deles, né? A gente não está perdido sem esperança nesse mundo. Embora a gente viva em tempos difíceis, a nossa esperança é maior do que qualquer outra coisa que a gente vê por aí. A nossa esperança é na vida eterna, e isso deve mover e criar esse alicerce no coração da gente. Olha o que fala o Salmo 71, 19, que interessante a respeito disso. 71, 19. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tem feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Tem uma coisa escrita aqui embaixo, não é parte do salmo, é do texto. Então, esse salmo reforça essa ideia, né? E outra coisa interessante para a gente, todas as vezes, pode perceber isso, começa a analisar sua própria vida e perceber isso. Todas as vezes que a gente se esquece das coisas que o Senhor fez por nós, a nossa alegria e a nossa esperança vai embora. Então, é algo que a gente deve... É por isso que a Bíblia fala que Deus habita entre os louvores. É por isso que Romanos fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nossa fé não está baseada em nada que a gente pode pegar, amuleto, nada, mas é na palavra. É por esse motivo, porque a palavra de Deus ela vai lembrar o tempo inteiro das coisas que Deus tem feito na vida da gente. Por quê? Porque a partir da hora que a gente começa a deixar essa chama se apagar, a gente vai se entristecer. Sabe, a gente vai ser questão de tempo, a gente está desviado dos caminhos de Deus. E desviado não significa deixar de vir para a igreja, não. Deixar de vir para a igreja é só mais um sinal. Mas é a tua vida íntegra, na tua casa. São as coisas que você faz, são as suas atitudes. Você vai começar a viver como uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus. E qual o remédio para isso? É a gente o tempo inteiro estar lembrando do que o Senhor já fez pela gente. Situações mesmo da nossa vida. Eu acredito que cada um aqui tem algum testemunho para contar. O jantar de ação de graças é uma prova disso, né? Todo mundo aqui teve alguma coisa para se lembrar, para se alegrar, para ficar feliz do que o Senhor fez. E a gente se lembrar dessas coisas traz alegria de volta e mantém a nossa esperança viva. Isso é legal da gente ver nessa passagem. Porém, a segunda metade do texto traz uma outra ideia para a gente. Por quê? Eles estavam passando por esse período todo de comemoração, né? Estavam sendo libertos, parecia um sonho que estava acontecendo, né? Que nem quando a gente é criança e ganha aquele videogame, que já ganhou videogame aí, né? Queria tanto o videogame, ganhei, caramba, não estou acreditando, né? Ou as meninas aí, casinha do Pequeno Pônei, né? Que você teve. Né? Algum presente de Natal muito legal que a gente ganhou e se alegrou por aquilo e parece que foi um sonho, esse era o sentimento. Mas, como eu comentei a respeito do livro de Esdras, Neemias, Malaquias e Ageu, esses 4 livros, eles mostram uma coisa interessante. Neemias, o Alexandre ensinou ele inteirinho aqui. Eles mostram que após o período da libertação do cativeiro da Babilônia, eles tiveram dificuldades. Não foi fácil eles se reconstruírem. Eles estavam... Aqui era uma comemoração pelo fato deles estarem sendo libertos. Mas a caminhada de reconstrução do que eles perderam lá atrás, por consequência dos próprios pecados e atitudes, não foi fácil. Mas o que manteve eles de pé? O fato deles saberem e terem principalmente a convicção de que Deus havia perdoado eles e de que havia liberto eles do cativeiro. Olha o que fala nos versículos 5 e 6. No 4, quer dizer, antes disso. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aqui já dá uma amostra, né, do período que foi, por 2 motivos aqui, né? Eu vou explicar eles já já.
Quando eles foram libertos da Babilônia, não foi o povo todo que foi liberto, o povo foi libertado em blocos. Esse pessoal aqui do começo do Salmo é o primeiro grupo que foi liberto da Babilônia, mas ficaram outros judeus na Babilônia que foram libertos em outros dois períodos. Então, e teve esse processo de reconstrução dos muros, das cidades e das casas dele, da vida dele sendo reconstruída de novo. O processo de restauração da vida deles não foi uma coisa fácil, mesmo Deus tendo perdoado eles. Isso é legal da gente ver. Então, isso deixa claro esse motivo da oração deles, o porquê que eles estavam orando isso aqui também, né? Uma curiosidade dessa passagem, eles falam aqui, né? Restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. O que acontece? Lá tinha os ribeiros, né? Esses pequenos rios, e esses rios eles ficavam secos durante boa parte do ano. E eles enchiam quando, durante o inverno, aconteciam algumas chuvas nas montanhas e provocava essas enxurradas e, em uma questão de poucos dias, os rios estavam cheios novamente, em uma época específica do ano. E o que eles faziam? Os plantadores, os lavradores, eles tinham que semear as sementes deles pela fé, sem ter certeza se ia chover ou não, enquanto ainda o leito do rio estava seco. E o leito do rio era seco igual essas imagens que a gente vê do Nordeste, aquele rio rachado, né? Ficava dessa forma. E as pessoas elas tinham que semear as sementes dela, investir o tempo, e era uma coisa difícil, era um trabalho muito árduo, sem saber se ia chover, sem ter certeza se a chuva vinha para poder regar a semente deles e a semente deles crescer de novo. Então era literalmente com lágrimas que eles faziam isso. Era literalmente algo trabalhoso e difícil pela fé. Poderia não chover, mas sempre chovia. E sempre a água vinha e irrigava as plantas deles, e as plantas deles cresciam. Isso durante o inverno. Então, outra coisa aqui, na Babilônia eles ficaram 70 anos, né? Estavam sendo libertos e esse povo teve a chance de voltar para reconstruir a cidade. Isso nos remete ao quê? Eles passaram anos orando por essa libertação. A gente vê, inclusive, Daniel orando por isso. Daniel 9, que até o famoso capítulo lá das 70 semanas, é um resultado de uma oração de Daniel, e Daniel descobre, olhando os livros antigos, que o Israel estava para ser liberto do cativeiro. Então, era algo que eles vinham orando há anos por essa libertação, sem saber se essa libertação ia acontecer ou não. Então, tem essas duas situações aqui dentro do versículo, essa questão da semeadura e essa questão da oração. E as duas combinam na mesma coisa, né? Os dois atos são atos deles estarem plantando algo sem saber, pela fé, se iam conseguir colher aquilo lá na frente ou não. E esse período de espera, né, por alguma coisa é difícil. Não é fácil esperar por alguma coisa que você está orando muito tempo. A gente passou por isso recentemente. O período de espera é muito difícil. Você não sabe de nada se vai acontecer ou se não vai. Muitas vezes a gente passa meses esperando uma resposta, uma direção de Deus, e a gente tem que esperar, ouvir a Deus mesmo, para ter certeza, ter convicções de algumas decisões que a gente quer tomar, mas o ponto a espera por algo muito sério na vida da gente, na maioria das vezes, é difícil. É grandioso, é legal a gente vir aqui e contar o testemunho, mas não é fácil quando o testemunho está sendo construído. O período de construção da história muitas vezes tem choro, tem lágrimas, tem plantio, tem crises, tem várias coisas que a gente enfrenta durante esses períodos, mas a gente se mantendo de pé, a gente vai poder provar algumas coisas que Deus tem lá na frente. Então eles sentiram literalmente e espiritualmente sentiram na pele o que era isso de semear com lágrimas. Literalmente com lágrimas, né? Mas semearam. Essa é a questão. Semearam, plantaram, não desistiram, até que Deus deu essa resposta para eles e os libertou do cativeiro. Mais uma vez, por isso que para eles era um sonho que isso estava acontecendo. Algo que eles oraram por 70 anos, em espera por alguma coisa. Às vezes a gente espera 2 ou meses
por alguma coisa e às vezes a gente fica já, né, já com as costas encurvadas, já cansado daquilo, fica abatido. Faz parte, somos humanos. Somos pessoas de carne e osso, né, temos emoções, temos dificuldades. Mas aqui a gente aprende muito sobre essa questão de semear e esperar em Deus e ver a resposta que Deus dá para a gente. Salmo 30, versículo 5. Olha que interessante a respeito disso. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu furor dura a vida... o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então é um dos motivos também que possivelmente Pedro falou lá na carta dele, né? Por isso que Pedro, ele fala que o processo de purificação da nossa fé é semelhante ao processo de purificação do ouro. Depois de passar pelo fogo, vai ficar só o que tem realmente de genuíno na gente, de convicto na gente. Por isso que Pedro faz essa comparação. E olha que fala em Gálatas também, texto bem conhecido, mas é sempre legal a gente olhar ele, né, nessa questão. Gálatas 6,9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse texto é muito forte em relação a isso, a gente aprender a semear e permanecer semeando o tempo inteiro na vida da gente. Isso aqui é uma daquelas leis bíblicas que está debaixo está em cima da cabeça de ímpios e justos. Não importa se você crê ou não crê nisso. É tipo a lei da gravidade, né? Pega determinada coisa, joga, está lá, existe. Se você crê ou não crê, se você pegar o teu objeto e jogar no chão, ele vai cair. A lei está lá. Você crendo ou não crendo na palavra, essa lei aqui é muito real na vida de todo mundo. Se a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Se a gente planta coisa ruim, a gente colhe coisa ruim. Porém, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar desse texto, nós costumamos, né, lembrar desse texto aqui só para coisa ruim. Pô, né, está acontecendo isso comigo, foi porque plantei coisa ruim lá atrás. Mas não. A gente está falando de comemoração, né, a gente está falando de alegria, né, deles estarem comemorando a libertação deles. Esse texto aqui vale muito para coisas boas, sabe, da vida da gente. A gente está hoje plantando coisas boas, ou hoje a gente está colhendo frutos bons de coisa que a gente plantou lá atrás, sabe? De coisas que a gente perseverou em oração, coisas boas que a gente foi fazendo, e vale isso para agora. O tempo inteiro, a gente vê isso no Casados para Sempre, né? Tem uma lição só a respeito disso. A vida inteira da gente é um ciclo de plantio e de colheita. Você está colhendo a sua safra boa, plante outra safra boa. E vai vivendo dessa forma. A Bíblia deixa claro esse tipo de atitude da gente, né? Da gente o tempo inteiro estar plantando coisas boas. A gente tem conselhos e conselhos. A gente tem o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, um para cada dia, com várias mensagens de sabedoria. Se a gente se meditasse só no livro de Provérbios, sem nem passar pelos evangelhos, isso já poupa a gente de muita confusão desnecessária na vida da gente, muito problema desnecessário que a gente entra. Então, esse texto de Gálatas 6 é para coisas boas, a gente se lembrar o tempo inteiro disso, a gente não nos cansemos de fazer o bem, a gente continuar plantando coisa boa, ainda que o contexto da gente, né, às vezes force a gente a ter alguma atitude errada, a gente vai ser recompensado por isso espiritualmente, é um ciclo espiritual isso. Então, essa passagem, né, deixa algumas lições específicas para a gente aqui. Eu separei 4 lições específicas que essa passagem deixa, do Salmo 126. A primeira delas, esses sobreviventes, eles viram de perto a destruição que a prática do pecado trouxe para eles. A gente viu isso lá no texto de Crônicas, né? O motivo que eles foram presos, né? Por isso, eles entenderam o quanto eles tinham sido perdoados e o quanto essa nova chance significava para eles. Isso tem o exemplo disso nos evangelhos, até daquela mulher que lava os pés de Jesus com cabelo, usando perfume caríssimo, né? Era um perfume aí que hoje valeria uns 20 mil reais, aí, se fizer o cálculo.
E Jesus fala isso naquela situação. Os que muito foram perdoados, muito amam. Os que têm consciência do que realmente foram perdoados, muito vão amar a Deus e vão ter essa alegria em falar disso para outras pessoas naturalmente, sabe? Vai ser a tua vida, isso, vai passar a ser a nossa vida. Essa é a primeira lição. Eles tinham total consciência da destruição que o pecado trouxe e do que eles foram perdoados e do que essa nova chance significava para eles. Segunda lição desse texto, muitas vezes só aprendemos certas lições quebrando a cara. Infelizmente, a gente age desse jeito, mas não é necessário isso. A gente pode aprender a fazer as coisas certas através da sabedoria que Deus dá para a gente, através da Bíblia, e observando as coisas legais e as coisas não legais que as pessoas fazem. A gente pode aprender e não precisa necessariamente a gente cometer o mesmo erro, sabe? Tirar isso da nossa cabeça. Não, tem que quebrar a cara mesmo para aprender, tem que passar... Não tem. A gente tem atitudes que a gente não precisa ter. A gente tem condições de caminhar de maneira reta, de agir com sabedoria, pela sabedoria que a Bíblia dá para a gente. A Bíblia fala isso em Tiago. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Muitas vezes a gente entra em problema que não precisa entrar. A gente faz coisa, toma atitude no ímpeto ali que não precisa ter. Sabe, a Bíblia dá essa sabedoria para a gente. Essa é a segunda. Terceira lição que o texto passa para a gente. É duro o período da semeadura, que eles falam aqui, semearam com lágrimas, literalmente com lágrimas. Talvez uma das fases mais difíceis da semeadura é quando a gente já plantou, já está lá, a sementinha debaixo da terra, mas ainda ela está debaixo da terra e a gente não consegue ver os frutos que ela vai produzir. Mas, embora ela esteja debaixo da terra, a sementinha está viva lá. Embora a gente só esteja vendo a terra seca por enquanto. E esse é um dos períodos. E o que eles fizeram? Esperaram até essa terra germinar a semente deles. Então, muitas vezes você pode ter plantado algo bom e bate aquela frustração, caramba, isso não anda, né? Não anda na minha vida, mas a tua sementinha pode estar debaixo da terra. Está vivinha lá debaixo da terra germinando. E Deus vai fazer ela brotar no tempo que ela tiver que ser brotada, no tempo dele. Isso a gente aprende com esse salmo aqui. Quarta lição interessante que ele passa para a gente: viver de maneira íntegra tem o seu preço. Né? A gente paga um preço alto pela integridade. A gente paga no nosso contexto, aí todo mundo vê coisa errada que acontece no dia a dia, nas empresas que a gente trabalha, nos lugares que a gente frequenta, o tempo inteiro a gente tem oportunidades para se corromper, até dentro de casa sozinho, tem essas oportunidades. Viver de maneira íntegra tem seu preço, muitas vezes é caro, muitas vezes gera julgamento, muitas vezes gera até algum tipo de perseguição. Tem histórias aí para contar a respeito disso, porém, nós não vamos nos arrepender em escolher abrir mão de certas vantagens que o mundo oferece para a gente para andar reto no que o Senhor fala. Então, vale a pena a gente ter uma vida íntegra, vale a pena a gente se manter numa postura firme diante das coisas que a palavra de Deus fala, principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Aqui, né, na social, né, tá sempre a gente aqui sorridente, no Facebook a vida de todo mundo é maravilhosa e não sei o quê, mas dentro de casa é que a cobra fuma. E é dentro de casa que a gente começa a mostrar a nossa integridade, sabe, com coisas pequenas, com um bom dia que você dá para o seu cônjuge, sabe, com uma gentileza que você faz, é com coisas pequenas. Dentro de casa, começa daí e se expande para fora. Então, vale a pena a gente viver de maneira íntegra, e era por isso que agora eles estavam voltando para casa com cantos de alegria, porque eles pagaram, esse grupinho aqui, que estava voltando da Babilônia para Jerusalém, pagaram o preço da integridade. E a gente vê isso no livro de Daniel. E nessa situação aqui, eles estavam sendo recompensados, sendo libertos, milagrosamente pelo rei. O rei que escravizava eles, depois do Nabucodonosor, o rei Ciro, estava libertando eles milagrosamente. E o que realmente significava essa libertação para eles? O que realmente significava para esse povo estarem sendo libertos? Primeira coisa, para eles, significava eles poderem viver livremente para Deus. Significava
eles ter de volta a identidade deles, ter de volta a pátria deles, a terra deles de volta, né? Eles serem quem eles eram. Significava eles poderem novamente viver os planos que Deus tinha para eles lá no início, antes de toda essa desgraça acontecer, tudo que Deus tinha planejado para eles. Tem um texto em Josué, se eu não me engano, que fala das bênçãos e maldições para o povo de Israel. Se vocês andarem nos meus caminhos, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Se andarem fora dos meus caminhos, vai acontecer isso, isso e isso. Né? O combinado não sai caro, que a gente fala. Deus deixou muito claro para eles o que aconteceria diante das escolhas deles. Escolher seguir por esse caminho ou por esse caminho. E eles provaram isso na pele. E agora eles estavam tendo a vida restaurada e voltando ao plano inicial que Deus tinha, poder viver as coisas que Deus tinha para eles. Eles não iam poder, outra coisa que significava, eles não iam mais precisar se esconderem, né? Esconder a fé deles, esconder quem eles eram por causa do governo da Babilônia. E acredito que a mais pesada de todas aqui, no bom sentido, de agora em diante eles poderiam ter um relacionamento verdadeiro com Deus livremente. Eles iam poder se relacionar com Deus do jeito que a lei ensinava para eles, eles iam poder se relacionar com Deus verdadeiramente e livremente. Então, essa comemoração deles aqui tinha um peso muito grande, que eles tinham, esse grupo tinha essa consciência de que isso estava acontecendo. Anos mais tarde eles iam voltar a se desviar e iam ter outros problemas, mas esse grupo aqui que estava sendo liberto, eles tinham essa consciência de poderem viver para Deus da maneira que Deus queria que eles vivessem. E isso foi motivo de encher o coração deles de alegria. E isso é um exemplo muito, muito legal para a gente ver. E nós? O que a gente pode trazer para nós aqui, para os nossos dias hoje? Hoje a gente vive debaixo do sangue de Cristo. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E eu queria deixar essas duas perguntas para cada um aí, pensar durante a semana, guardar no seu coração, se confrontar com isso. Hoje nós somos libertos por Cristo. E quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus na tua vida hoje? Que papel Jesus tem na tua vida hoje? Quem é Ele para você? Se questione disso. E o que significa para você hoje ter sido liberto para Cristo? Que consciência que isso te traz? Bem? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por a gente poder estudar livremente a Tua palavra, Deus. Poder olhar esse salmo, poder aprender com ele, poder aprender com as lições que esse povo nos deixou, que essa situação da Babilônia nos deixou, Senhor. Eu oro a Ti que a gente venha se alegrar, Deus, com as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, que a gente venha aprender a ter um coração alegre, que a gente venha aprender a ter um coração grato, que a gente venha aprender a comemorar, a se alegrar como eles fizeram, Deus, por qualquer bênção que o Senhor tenha dado para a gente, desde coisas grandes a coisas do dia a dia, a gente venha comemorar, venha dar a Ti toda a glória, Deus, dar a Ti toda a honra que o Senhor merece, Deus. Em nome de Jesus, que a gente esteja com nossos olhos em Ti, Senhor, que a gente esteja com nossos corações abertos ao que o Senhor tem para falar para cada um, Deus, que a gente venha perseverar com as coisas que a gente tem plantado, que a gente venha saber que Tu é fiel, que o Senhor é que nos mantém de pé, Deus, é o Senhor que está agindo na vida de cada um aqui. Seja exaltado, seja glorificado na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.